dia, Brasília, bom dia, Distrito Federal, bom dia, trabalhadoras e trabalhadores da capital da República. Está no ar mais um programa, Canal do Trabalhador. Você que está em casa à toa, hoje não tem programa para tarde ainda? Não tinha. Está acontecendo desde quinta-feira, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, o Brasília Capital Fitness 2012. Quem promove o evento é o Fábio Padilha, está conosco no estúdio, para falar um pouquinho sobre esse evento aqui em Brasília. Bom dia, Fábio, bem-vindo. Bom dia, obrigado, Raul. Fábio, você está na 17ª edição, né? Exatamente. Desde 1995. 17 anos consecutivos realizando o Brasília Capital Fitness. Qual é a importância desse evento para a população de Brasília e para o mercado também das academias de Brasília? Raul, o evento é extremamente importante porque hoje Brasília possui 650 academias de ginástica, né? É um mercado altamente empregador, ou seja, nessas academias trabalham mais de 20 mil pessoas, somando todas essas academias, e o mercado de fitness ele é um mercado base, ou seja, baseado nele, existem outros mercados que dependem dele para estarem bem. Por exemplo, o de equipamentos de ginástica, os de acessórios, os de suplemento, nutrição, fisioterapia. Então, são vários segmentos. Roupas esportivas, tênis esportivos. Então, quando a academia está bem, todos esses outros segmentos estão bem também. Por isso que a gente acha muito importante para os governos investir na prática de atividade física. E o evento ele é mais destinado para donos de academia, para professores de educação física ou para o público em geral? Não, Raul, para o público em geral. Na verdade, a gente se orgulha de ser um dos únicos eventos do país que leva toda a cadeia produtiva do fitness, né? Então a gente leva o professor, o estudante, o proprietário de academia e também o participante das aulas nas academias. Então é muita gente. Quem for hoje à tarde ao Ulisses Guimarães, o que ele pode esperar? Qual é a novidade? Que tipo de equipamentos, que tipo de exposições, de atividades ele vai encontrar lá? Na feira, as pessoas encontram absolutamente tudo para quem pratica atividade física. Desde tênis, moda fitness, suplemento, monitores cardíacos, né? Hoje à tarde ainda vão acontecer várias aulas das academias. Existe um festival das academias, onde 40 academias da cidade ministram aula para a população. Então, essas aulas são abertas? São abertas, não precisa, são gratuitas. E hoje à tarde nós vamos ter umas 4 ou 5 aulas lá. E mesmo quem quiser comprar equipamento, roupas para ginástica, tudo mais, o precinho é mais em conta na feira ou não? Sim, a feira está com preço mais baixo, né? Os expositores, os fabricantes, eles esperam a feira para lançar produtos e para começar uma promoção também. Então, roupa, a mulherada enlouquece lá comprando roupa. Muita novidade. Muita novidades, produtos novos, né? E esse ano está vindo uma empresa, tem uma empresa dos Estados Unidos que se chama Zumba. É um sistema de aula, de dança, muito interessante. Vale a pena ir conferir. Uma expectativa de público para os 4 dias do evento? Olha, de quinta a domingo a gente espera que tenham passado pela feira 80 mil pessoas. 80 mil pessoas? 1.000 pessoas. O ingresso custa quanto? É baratinho, né? O ingresso é gratuito para entrar na feira. Maravilha. Ingresso gratuito a tarde toda, vai até que horas hoje? Vai até às 18. Até às 18 horas, maravilha. Brasília é a capital das academias. Quanto isso movimenta esse mercado em Brasília, você tem ideia? Olha, a gente tem um sindicato, né, de proprietários de academia, a gente não tem um número fechadinho, mas por volta de uns 3 ou 4 bilhões de reais ao ano. Que loucura. É muita coisa. Né? O senhor falou em 20 mil professores, mais ou menos? 20 mil funcionários. Funcionários. Isso. 600 academias. 650. E população que frequenta as academias, qual é a média? A nossa estimativa é que em torno de 200 mil pessoas praticam atividade física nessas academias. 200 mil pessoas. Pouco menos de 10% da população. Ainda pode crescer muito, né? Pode crescer muito. O mercado tem muito para crescer. E a grande estrela desse ano é o personal do Ronaldinho Fenômeno, que está... Esse que está aqui. Isso. Ele está ministrando uma palestra, né, de personal para os profissionais e uma palestra para a população. Já aconteceu? Vai Já acontecer? Já aconteceu. A palestra para a população aconteceu ontem. Maravilha. Me diz uma coisa, e hoje à tarde, que tipo de atividade para os profissionais de educação física? Há cursos também, há capacitações, há atualizações para os profissionais? Sim.
Esse ano são 74 cursos, né? Desde dos cursos mais variados. Por exemplo, tem um de Polydance Fitness, onde a mulherada se prepara fisicamente no polydance, aquela dança sensual. E a gente tem também esse curso internacional de Zumba, a gente tem curso de personal, tem curso das mais variados tipos para quem é do segmento. Ainda dá tempo de se matricular ou não? Sim, tem curso só na parte da tarde agora. Então o professor quiser ir lá hoje, ainda consegue se matricular. Ainda consegue se inscrever nos cursos da tarde. Maravilha. Fábio Padilha, parabéns pelo evento, um evento de sucesso, Obrigado. Já consagrado no calendário de Brasília e Goiânia também, né? Goiânia também no primeiro semestre. Já aconteceu em Goiânia esse ano. Já aconteceu esse ano. Agora vai ser em abril do ano que vem. Então, maravilha. Você que não tinha programa para a tarde de hoje, já tem programa até às 18 horas. Pega a patroa, as crianças, dá uma chegadinha no Ulisses Guimarães e participe desse grande evento. E ainda vai comprar uma roupinha esportiva um pouco mais em conta, né? Isso aí. Obrigado, Fábio, pela entrevista. Boa sorte no evento. Obrigado. Te espero lá, hein? Com certeza. Então, você que não tinha programa, agora tem. Pegue a patroa, as crianças, vá ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães e curta esse evento e tenha um domingo maravilhoso aí. Pequeno intervalo e voltamos em seguida. Permaneça aqui na TV Brasília. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Lourenço Prado foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho e hoje é presidente reeleito da Confederação Nacional dos Trabalhadores das Empresas de Crédito. Na oportunidade de sua posse, da qual eu tive a honra de participar, o ministro Prado lembrou do atual momento enfrentado pelos bancários brasileiros. A categoria esteve em greve no mês passado, frente à insensibilidade dos banqueiros. No discurso de posse, Lourenço Prado pontuou a missão da nova diretoria para o mandato 2012/2016. Além de continuar lutando por uma série de questões de interesse dos trabalhadores de uma forma geral, também deve se concentrar em 3 pontos específicos. Inserir mais de 1 milhão de trabalhadores na categoria bancária, buscar uma alternativa para a contribuição sindical e buscar requalificação e mais benefícios voltados à educação. Doutor Lourenço Prado, meu presidente, bom dia, bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Para que o povo entenda, eu até fiquei surpreso na sua posse, a visão equivocada que eu até como advogado e um tanto esclarecido tive, a gente via a Contec apenas representantes dos bancários, né? Mas a verdade é uma série de categorias de trabalhadores representados por ela, né? Na verdade é o seguinte, hoje a Confederação, a Contec, ela representa quem trabalha em bancos, quem trabalha em financeiras, quem trabalha em seguros, quem trabalha em fundos de pensão aberto ou fechado, todos esses trabalhadores são representados pela Confederação. O sistema financeiro hoje, no mundo inteiro, ele é muito diversificado, tem muitas atividades que são de natureza financeira e, consequentemente, a Confederação representa todos esses trabalhadores. Me surpreendeu a questão dos securitários, né? Os seguros. E dos fundos de pensão, que eu não sabia. Pois é. Mas todos eles têm essa questão da intermediação financeira, quer dizer, então você acaba alocando recursos de quem tem para quem não tem, né? Então essa intermediação é que caracteriza justamente a atividade financeira. E falar em securitários, o próximo dia 12 é o dia do corretor de seguros, fica antecipadamente aqui. Pois é. Os parabéns do Canal Trabalhador a todos os corretores de seguro do Brasil, né? Nós também nos associamos a esses cumprimentos aí, que é uma categoria muito importante e que os corretores de seguro também empregam muitos trabalhadores em seguros, são também representados pelos sindicatos de trabalhadores de seguros. Essas categorias que são a base da Confederação, somadas, elas representam que universo de trabalhadores? É o seguinte, veja só, um dos pontos que a gente tem como meta justamente ampliar o número de trabalhadores do sistema financeiro que passarão a ser representados pela Contec, pelos sindicatos e federações. Essa quantidade de trabalhadores representada pelos sindicatos, federações e confederações e pela Confederação de Trabalhadores, pela Contec, isso até 1989 era em torno de 1 milhão e 100 mil trabalhadores. Hoje nós somos em torno de 500 mil.
Então você vê que foi um número muito grande. Isso em decorrência da informatização dos bancos. Da informatização, da privatização de diversos bancos estaduais. Bancos estaduais, eles empregavam aproximadamente 150 mil trabalhadores. Se você for analisar, hoje nós temos praticamente 5 bancos estaduais só. Banco do Estado de Sergipe, Banco de Brasília, Banco do Estado do Rio Grande do Sul e Banco do Estado do Pará. Se não me engano, acho que o Banco do Estado do Espírito Santo também. Então são 5 bancos estaduais só. Os outros todos foram privatizados, inclusive o banco onde eu trabalhava, que é o Banco do Estado de São Paulo, que hoje é um banco privatizado, hoje é o Banco Santander. Exatamente. Então isso retirou muita gente do mercado de trabalho. No seu discurso de posse, um dos pontos que o senhor colocou foi justamente esse, de inserir 1 milhão de trabalhadores na categoria bancária. E quais seriam esses trabalhadores que hoje não são e passariam a ser da categoria bancária? Veja só o seguinte, trabalhadores em cooperativas de crédito ficam em outro sindicato, né? O Ministério do Trabalho, quando chega uma decisão judicial, acaba registrando esse sindicato de trabalhadores em cooperativas de crédito. Se é crédito, tem que ser representados pelos sindicatos de bancários e, consequentemente, em nível nacional, pela Confederação, pela CONTEC. Cooperativa de crédito. Lotéricas. Lotéricas também exercem a intermediação financeira e funcionam as lotéricas por causa de uma autorização que o Conselho Monetário Nacional deu à Caixa Econômica Federal, e a Caixa Econômica Federal, por sua vez, então autoriza uma espécie de carta patente para as lotéricas. E essa categoria em termos confederativos, né? Existe uma entidade de terceiro grau sindical que as represente ou não? Olha, eu sinceramente eu não sei, porque elas estão mais vinculadas à questão ficam na área do comércio. Então seriam os sindicatos dos... Em São Paulo eu sei que é o sindicato dos empregados em empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisa. Eu acho que está meio distorcido esse enquadramento. Então são outra categoria que eu poderia buscar para cá. Cartões de crédito também exerce a intermediação financeira. Esse pessoal não está também filiando ao sindicato dos bancários, então teria que também ficar. E há outras categorias mais ainda que realmente teriam que vir para ser representado pelo sindicato. E isso depende de quê? Depende de uma lei federal? Depende de uma resolução do Ministério do Trabalho? Não, o Ministério do Trabalho e lei federal também não são necessários. O que é necessário, na verdade, é haver entendimento, haver negociação e esses trabalhadores passarem a ser, então, associados do sindicato e, consequentemente, os sindicatos passarem a representá-los nas negociações, mesmo que sejam acordos ou convenções coletivas diferentes daquelas que nós temos hoje com os bancos, com o pessoal de seguros, com as financeiras, etc., mesmo assim, que seja um acordo diferenciado, mas é necessário que realmente esse pessoal passe a ser representado pelos sindicatos, federações e pela confederação. Perfeito. O senhor colocou também no seu discurso de posse a questão da contribuição sindical, né? De buscar alguma alternativa a ela. Então, o senhor já se posiciona contra a contribuição nos moldes em que ela existe hoje? Não, na verdade é o seguinte, eu fiz esse discurso e quando eu fiz eu vi que tinha alguém no plenário que não estava gostando do meu discurso. Na verdade é o seguinte, a gente buscar alternativas, mas sem extinguir a contribuição sindical atualmente. A gente sabe que é um recurso muito importante e necessário e fundamental para o movimento. Mas o senhor já tem alguma ideia de alternativa? Sim, nós temos. O que poderia substituir a contribuição? Nós poderíamos ter uma atividade, quase que uma atividade econômica desenvolvida pela Confederação, pelos sindicatos, pelas federações. E, vamos dizer, uma hipótese, fundos de pensão. Fundos de pensão teriam uma taxa de administração que poderia ser recebida pela Confederação ou pelos sindicatos e federações. Consequentemente, você traria mais recursos financeiros para a entidade sindical. Esse é um deles. A parte de educação, que também é um terceiro ponto que a gente fala, que a gente acha que sem educação não há salvação no Brasil nem em lugar nenhum do mundo. Em todos os países do mundo que cresceram muito, que progrediram e que têm desenvolvimento, realmente a educação foi fundamental para isso tudo. Então, a educação também, nós pretendemos dar curso de formação, de especialização, de reciclagem profissional e também até para a área sindical também, não só para preparar os trabalhadores e trabalhadoras para o mercado de trabalho, mas também no próprio movimento sindical. A gente acha que isso também tem a forma de retornar financeiramente para as entidades que cuidam. Então, de maneira que nós temos esse tripé básico aí, educação, a questão dos recursos e a questão também de ampliação do número de trabalhadores, que a gente acha que acabam estando interligados, que realmente vão ser importantes para nós. São desafios, mas nós estamos firmes, estamos confiantes, estamos realmente trabalhando muito para que isso aconteça nesses próprios 4 anos, se Deus quiser. Eu queria lhe contar, doutor Lourenço, uma experiência que eu vivi semana passada e compartilhar com os nossos telespectadores, né? O senhor falou da importância da educação.
Eu passei o final de semana, sábado e domingo passado, lá em Cacoal e Espigão do Oeste, interior de Rondônia, né? Visitei as aldeias dos índios Cinta Larga. Cinta Larga. São 2.317 índios hoje, tem uma reserva de 13 milhões de hectares de terra, né? E vivem com cesta básica da FUNAI. Então, o Cacimbo dos Caciques, são 23 caciques, o Nacossa Pio Cinta Larga me disse o seguinte: olha, doutor, a FUNAI nos deu 2 tratores aqui o ano passado, para a lavoura. Os tratores estão enferrujando lá na aldeia, porque nós não sabemos usar os tratores. Então nós queremos capacitação dele. E ele usou esse termo. Eu achei até uma coisa... Capacitação. Ele usou o termo capacitação. Então tem que ensinar a gente a trabalhar, a usar, tem que trazer tecnologia para nós, mas ensinar a gente a usar a tecnologia. Exatamente. Então a gente fica, não adianta a história de dar o peixe e de ensinar a pescar, né? Então realmente a capacitação, a educação é tudo. E os nossos currículos escolares, desde o ensino técnico até o ensino superior, ou até pós-superior, com pós-graduação, doutorado ou mestrado, todos os currículos, na verdade, eles acabam estando desatualizados. Sempre você não sai da faculdade preparado para trabalhar adequadamente, de acordo com o empregador deseja de um trabalhador, não, ele não sai preparado para isso. Um grande número de perda de postos de trabalho no meio dos bancários e também o pessoal de seguros foi justamente o processo da automação, a informatização. Por quê? Porque o pessoal não estava preparado para esse tipo de impacto. E esse impacto, então, o que acontece? Você fica desqualificado profissionalmente. Depois que você ficou desqualificado profissionalmente, o passo seguinte é você ser demitido. Perfeito. Então você vai entrar num processo de reciclagem, ir para o seguro-desemprego para finalmente arrumar outro emprego que não vai ser do mesmo nível, não vai nem de qualidade, de qualificação técnica e de qualidade de vida, como também quanto à questão de remuneração, a questão do dinheiro que você recebe pelo seu emprego, né? Então, de maneira que a questão da qualificação, da requalificação, da educação são questões fundamentais em todo e qualquer país, toda e qualquer categoria, para o trabalhador, para o empregador, para todo mundo. A sociedade que realmente é uma sociedade educada, que é preparada, ela vai para frente. Um exemplo que todo mundo sabe, que todo mundo repete, e eu acho que eu posso repetir também aqui, é a Coreia. Exatamente. A Coreia do Sul. Quer dizer, a Coreia do Sul, o que tinha? O Japão, o que tinha? Na verdade, o que cresce, vai crescendo. O senhor vai à China, por exemplo. A China tem um processo, eu já fui algumas vezes à China. A China tem um processo de educação do povo como um todo, que é impressionante. Vamos dizer, um exemplo. O senhor entra em qualquer loja, por mais modesta que seja em Pequim, uma chinesa daquelas atende o senhor, todas elas falam inglês fluentemente. E algumas o espanhol, inclusive. Espanhol e algumas até português, né? Então é o seguinte, você vê que, claro, o mandarim um idioma muito difícil, muito complexo, para você entender um pouco de mandarim, tem que ser de 1.500 caracteres para cima. Eu estive em Israel recentemente também, lá o motorista de táxi, o garçom, qualquer funcionário mais humilde que seja, ele fala pelo menos o hebraico, o árabe e o inglês. O inglês, pois é. Todos falam pelo menos 3 idiomas. 3 idiomas, pois é. Professor, a sua categoria específica agora, o senhor assumiu mais um mandato, reeleito, no meio aí de um cataclisma, de uma greve nacional da categoria, né? Começou no dia 18, o dia da posse. Exatamente. E qual foi o principal motivo que conduziu a esse movimento grevista? Bom, no seu programa você já falou aí, a insensibilidade. Quer dizer, os empregadores, eles sabem que os salários são baixos. A inflação medida de um ano, de 1º de setembro até 31 de agosto, ela ficou em 5,39%. E a proposta que nós tínhamos no dia 28 de agosto era de 6%. Quer dizer, se fizer um cálculo financeiro, o aumento, a produtividade, a diferença entre a inflação e aquilo que estava sendo proposto era muito pequeno. E o que aconteceu? Dia 28... E houve uma discussão... 6% era o pedido, o pleito. Não, o pleito era 10,25%. 10,25%. 6% foi a oferta dos banqueiros. Foi a oferta inicial. A primeira proposta foi 6%. Ou contraproposta, para separar a proposta de contraproposta. Perfeito. Você faz a proposta, que é uma reivindicação, então, para essa reivindicação, vem uma resposta que chama de contraproposta. Então, a contraproposta, que foi apresentada no dia 28 de agosto, que é o Dia Nacional dos Bancários e Bancárias, foi de 6%, muito pequeno. Então, discutiu-se do dia 28 de agosto até o dia 17 de setembro, 17 foi uma segunda-feira, a gente tentando para ver se evitava a realização dessa greve. Porque uma greve, uma paralisação, ela dá trabalho para todo mundo, para o movimento sindical incomoda muito. Causa transtorno. Causa transtorno.
Mas, na verdade, é o seguinte, acabou que foi-se para a greve. E foram 9 dias de greve, do dia 18 de setembro até o dia 20, acabou sendo todo mundo saindo da greve por 26, 27. Ela só é boa para uma categoria, né? Os caloteiros, né? Caloteiros, pois é. Ele falou, não posso pagar. Está em greve do banco, não consegui te pagar. O banco, eu fui lá meia-noite, o banco estava fechado, não posso te pagar. Né? Então, de maneira que é o seguinte, essa greve foi uma greve curta, não tenha dúvida nenhuma. A gente espera que no ano que vem não seja necessário fazer greve. E nós estamos pensando seriamente, eu vou falar aqui praticamente que não é segredo nenhum, mas também é uma coisa que é mais nossa, que nós trabalhadores temos que encontrar mecanismo que possa até usar a greve como forma de pressão para você melhorar e você ter conquista concreta naquilo que você está reivindicando. Mas nós temos que ter uma forma que talvez penalize mais o empregador. No sistema financeiro nós temos algumas ideias aí, não posso falar porque... Não pode falar agora. Não posso falar, mas talvez numa greve mais curta, que foi uma greve esse ano, foi uma greve de 9 dias, talvez uma greve mais curta, 2 ou 3 dias, ou talvez nem faça greve, né? E você tem a condição de ter uma conquista maior, que na verdade chegamos a obter um reajustamento de 7,5%. Né? 7,5%. 7,5%. Foi, não tenha dúvida nenhuma, que em nível de conquista, em nível de, vamos dizer, produtividade, um ganho acima da inflação, foi importante, não tenha dúvida nenhuma, podia ser maior. A participação nos lucros também foi importante, né? Melhoramos também o salário de ingresso. A questão é o ticket de refeição, ticket de alimentação, ticket de cesta de alimentação também melhorou um pouquinho acima do 7,5%. Não é que foi uma campanha boa, não foi ótima, mas foi boa. Incorporadas, né? Sim, não tenha dúvida nenhuma. Foi uma campanha importante. Por que o final da greve não foi uma coisa homogênea? Alguns bancos voltaram depois, sim. Alguns estados voltaram depois. Nós temos uma tradição. Por exemplo, a Bahia, dificilmente a Bahia volta ao trabalho na sexta-feira, sempre ela volta na semana seguinte. Essa é uma tradição que existe. Na quinta-feira seguinte. Na segunda-feira. Mas então tem alguns colegas que estão falando, mas é um desaforo, você suspendeu a greve na sexta-feira, então se suspende na sexta-feira, mas não trabalha na sexta e vai trabalhar só na segunda-feira. Então, por outro lado, também tem os companheiros e companheiras da Caixa Econômica Federal, que tem um processo de mobilização muito forte, de conscientização também e organização, que entenderam que devia ficar mais um pouco. Então, mas foi um curtinho, na verdade, assim, a partir do dia 26 era para acabar a greve, praticamente quase que mais de 50% a greve foi suspensa nesse dia. E aqui ou ali continuou um pouco mais. Aqui em Brasília, a questão do BRB fez uma proposta interessante também, o pessoal saiu da greve com rapidez, né? Foi uma proposta boa. E não foi igual a do ano passado, mas foi uma proposta boa também. De maneira que toda campanha salarial tem sempre esses percalços, tem eu sempre comparo campanha salarial com pouso de avião. Você nunca faz a campanha salarial igualzinha a outra. Como também nenhum comandante de avião faz um pouso igualzinho a outro. Exatamente. Um tem um ventozinho de través, outro está com muita velocidade, outro está com menos velocidade. O susto sempre é diferente. Né? O susto sempre é diferente. Mas muito bem. Doutor Lourenço, o senhor tem 4 anos pela frente agora. Quais são os principais desafios na sua gestão e quais são os principais objetivos da sua gestão? Bom, essa trilogia que eu já falei aí, que você ampliar o número de integrantes da categoria para serem representados pela Confederação é um deles. Outro deles é você procurar alternativas financeiras sem dispensar a contribuição sindical, que ela continua sendo fundamental para a gestão financeira. Então a proposta é um reforço a ela. É um reforço a ela, né? E a questão educacional. Eu resumiria nesses 3 pontos que eu acho que são fundamentais. Em torno disso aí você tem que melhorar a atuação dentro do Congresso Nacional para que você não permita que projetos contrários aos interesses dos trabalhadores e da sociedade, muitas vezes como um todo, especialmente quem vive de salário, sejam aprovados dentro da Câmara dos Deputados e do Senado. Atuar também melhor dentro do Poder Executivo, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência Social, que são os ministérios mais próximos da gente. Também no Ministério da Fazenda, que lá cuida do salário mínimo, cuida de de outras coisas mais fundamentais para o país. E você voltar para o Judiciário. O Tribunal Superior do Trabalho está julgando muitos processos importantes para os trabalhadores, né? Hoje você não tem mais o dissídio coletivo praticamente, mas você tem a matéria de direito individual, você tem que continuar reivindicando, que é muito importante. E a gente se inserir mais na sociedade como um todo e para não ficar um discurso só de sindicato para sindicato. O sindicato está inserido dentro da sociedade, exatamente. É um dos organismos sociais importantes
E só tem razão existir sindicato em país democrático, onde Tem que existe ser um democracia. agente da história e um fomentador do avanço social. Você não pode se omitir. Você tem que ter um equilíbrio, você tem que ser combativo, você tem que ser dinâmico, você tem que ser autônomo e independente com relação a partidos, governos e patrões, mas você tem que saber que você está na sociedade, dentro de uma sociedade, então você é um dos segmentos que estão ali, é um dos fatores para fazer com que a sociedade avance. Só mais uma provocação, presidente. O senhor falou nas alternativas à contribuição sindical, citou inclusive os fundos de previdência, né? Sim. Muito recentemente agora, a SUSEP e a Secretaria de Previdência Complementar autorizaram os fundos de previdência, os fundos de pensão, a operar em seguradoras. Quer dizer, os fundos agora eles podem ser sócios de seguradoras e até proprietários. Eles podem criar as seguradoras deles, né? Que tipo de atividade econômica você vislumbra que um sindicato, uma confederação, uma federação, uma central sindical poderiam gerir, além da atividade sindical, que poderiam reverter em receita? Olha, veja só, eu como vou falar igual o português, a gente não pode também ir além das tamancas. Veja só, eu acho que o fundo de pensão, como é uma área financeira que nós entendemos, acho que nós, trabalhadores de entidades sindicais, poderíamos realmente criar, patrocinar que o e administrar bem o patrocinador do fundo de pensão. Sim, isso a gente não teria condição de fazer. Agora, relativamente aos fundos de pensão serem proprietários e gestores de empresas de seguros, eu sinceramente coloco dúvidas. Foi autorizado. Foi autorizado, pois é. A SUSEP e a... Mas eu coloco dúvidas, sabe por que eu coloco dúvida? Pelo seguinte, porque fundo de pensão, ele lida com dinheiro presente mas para pagar no futuro, bem no futuro. Então ele tem que ter uma gestão prudencial, absoluta. Sim. Absoluta, não é relativa, absoluta, para não gerar qualquer tipo de perspectiva errada para quando você for aposentar, você não tem mais aquele dinheiro lá, o dinheiro sumiu, por quê? Com uma gestão incompetente, uma gestão inconsequente. Então, de maneira que é o seguinte, quando eu estive no Conselho Monetário, nos anos 90, nós tínhamos lá no Conselho Monetário, quando chegava a questão de fundo de pensão, para aplicar recursos do fundo de pensão, em ações, então você tinha um percentual muito menor do que é hoje. Hoje tem muito, você tem a questão de renda variável, aplicação dos recursos do fundo de pensão, grandes fundos de pensão, que é quem tem dinheiro nesse país hoje, quem tem liquidez hoje são os fundos de pensão. E talvez mais do que muitos e muitos bancos, porque o dinheiro está ali certinho. Exatamente, né? a longuíssimo prazo. Exato, a longo prazo, sempre acima de 20 anos. Então o que acontece? Naquela época, as aplicações em renda variável, isso é, ações, ou capital volátil, era bem menor do que hoje. Hoje, na verdade, é o seguinte, hoje os fundos de pensão ficam olhando a Bolsa de Valores, ficam olhando a Bovespa. Bom, tem mais de 57 mil pontos, então vai embora, porque vai dar muito dinheiro, não vai ter problema. E se essas bolsas começarem a cair? E se a crise for mais aguda ainda? Então a gente tem que ter muita cautela com isso. Por isso que eu coloco alguma resistência, claro. A SUSEP é uma agência, é uma autarquia especializada na questão de seguros, como o Banco Central é na área de finanças como um todo, do dinheiro, da economia, da moeda, e já a Comissão de Valores Mobiliários é outra agência é xerife do mercado de capitais. Mas, sinceramente, eu fico preocupado porque qualquer deslize, qualquer aplicação menos prudencial nisso aí, menos responsável... Pode comprometer, isso é ruim. Do fundo, né? E nós já temos muito problema de fundos com problemas sérios de liquidez. Sim. Na área de bancos, inclusive. Na área de bancos estatais, inclusive. Fundos com problema de liquidez. Né? Por administrações desastrosas. Que não foram prudenciais. E, às vezes, até fraudulentas, né? Com corrupção, com fraude, com essa questão todinha, não tenha dúvida nenhuma. A gente não pode descartar isso nada. Professor Prado, obrigado pela entrevista. Foi um privilégio para o Canal Trabalhador tê-lo recebido aqui. E eu que fico honrado, estou sempre à disposição. E parabéns pelo seu programa aí. E parabéns aos trabalhadores aqui da nossa região. E do Brasil. Obrigado. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com o secretário Cristiano Araújo. Fica com a gente. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342.
Estamos de volta com o programa Canal do Trabalhador e conosco nos estúdios agora o deputado Cristiano Araújo. Ele assumiu no mês passado, há cerca de um mês mais ou menos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e vem hoje falar um pouquinho sobre o trabalho para a geração de emprego e renda na sua secretaria. Bom dia, secretário, bem-vindo. Bom dia, Raul, prazer estar aqui com você no Canal do Trabalhador, sempre bom estar contigo. Uma alegria enorme. Me diz uma coisa, qual a principal meta sua frente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Meta, objetivo e desafio. Olha, Raul, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela tem que trazer o desenvolvimento e nós entendemos que para você desenvolver um estado, o fator principal é a atração de empresas para o Distrito Federal. Hoje, o Distrito Federal, 90% dele é a área de comércio e serviços e dos setores, né, que oferecem emprego, e também uma grande parte está no funcionalismo público. E essas áreas elas estão saturadas, né? Nós precisamos criar novas fontes de geração de emprego. Então, um dos principais focos onde eu irei atuar é na atração de empresas. Eu não terei pudor de oferecer todo tipo de incentivo, de benefício, de áreas para trazer o empresário. Expansão de novas áreas de desenvolvimento econômico, criação de polos logísticos. A gente vai começar a tratar com mais velocidade o nosso aeroporto de cargas, né, que vai ser um grande polo ali logístico, né, em Planaltina. O governador viajou agora, estamos contratando uma consultoria internacional para ajudar a gente no desenvolvimento do projeto e como vai ser uma concessão através de uma parceria público-privada. É um projeto que vai deslanchar com rapidez. Temos um anel viário aí também para integrar Brasília, né? Acho que é importante o desenvolvimento desse projeto. Entre também o trem Brasília, Anápolis, Goiânia, é outro projeto estratégico nosso que está sendo pilotado junto com a Sudeco, e o transporte de passageiros Brasília, Lusiânia, também de trem. São alguns dos projetos estratégicos que nós vamos estar tocando lá. Ou seja, a curto prazo é a atração de empresas, oferecer condições para que as empresas venham. E esses outros projetos são projetos a longo prazo que também vai começar na nossa gestão. E o foco em qual tipo de empresa? Empresa de tecnologia, não poluente? Quais são os requisitos impostos pela Secretaria? Olha, na verdade, não é nós que estamos impondo, mas Brasília ela não tem a vocação para indústrias automobilísticas, indústrias que poluam, metalúrgicas, siderúrgicas. Então, nós temos que estar voltado para indústrias com alto valor agregado, né? Então, são indústrias limpas, a gente chama de indústrias limpas, e indústrias também que trabalhem com conhecimento, porque se geram conhecimento, a riqueza fica aqui. Então, essa é a nossa ideia. E a principal expectativa, que é geração de empregos ou geração de receita tributária para o DF? Não, eu acho que tudo é um conjunto. O emprego ele é necessário, igual eu te falei. Hoje a máquina pública não aguenta mais contratar as pessoas. Do ponto de vista do comércio e serviços também, ele já entra numa fase de saturação. Então, nós temos que pensar nas empresas para gerar emprego, mas automaticamente elas vão estar gerando os impostos necessários para reinvestir nas cidades e oferecer os projetos, as ações sociais do Estado, que é saúde, educação, segurança, enfim. Perfeito. E que tipo de vantagem, que tipo de facilidade está sendo oferecido para essas empresas se instalarem aqui? Olha, hoje nós já temos o PRODEF 2, onde nós oferecemos a área para o empresário e 80% dessa área é subsidiado pelo governo. Quer dizer, ele paga apenas 20% do valor da área. Uma área hoje, se vale R$100, ele vai pagar 20 em 36 meses. Então, ou seja, o Estado estaria financiando para ele... Desde que edifique e gere X empregos naquela área. E aí, de acordo com... Tem os critérios técnicos que a gente vai avaliar se está dentro dos critérios da Secretaria. Mas a partir do momento que ele pega a área, ele tem que se comprometer a gerar a quantidade X de empregos. E edificar no determinado prazo, né? Determinado prazo, exatamente. E aí a Secretaria tem a fiscalização que vai fiscalizando. Mas fora isso, hoje a gente já percebeu que só a área hoje já não é um diferencial, porque todos os estados do Brasil têm oferecido áreas, né? Então nós estamos desenvolvendo um projeto, estou falando aqui em primeira mão, chama Ideias, que é um projeto onde nós vamos conseguir linhas de créditos e incentivos
sem trabalhar com ICMS, que já foi motivo de ADINs, enfim. Então, criar incentivos para o empresariado, a fim de tornar a Brasília um diferencial de incentivos. Quais incentivos são esses? O IPTU vai ser ele, 15% do faturamento da empresa. Nós vamos conseguir isso a juros baixíssimos através do BRB, né? Pegando o percentual dela de faturamento, esses 15%. O BRB vai financiar juros baixíssimos, né, do valor faturado. Perfeito. Então, quer dizer, são linhas que a gente está tentando organizar para poder oferecer para o empresariado. Assim, nós conseguimos atrair as empresas. Eu ouvi um boato que algumas empresas evitam de vir a Brasília, preferem ficar mais no entorno, algumas cidades do Goiás, que é a 100 quilômetros daqui, para poder fornecer para Brasília as mercadorias, que somos um mercado consumidor altamente qualificado. Mas elas têm medo de se instalarem aqui porque o nosso trabalhador é um trabalhador altamente esclarecido, né? E o movimento sindical é muito forte em Brasília, né? Até isso justifica muitas empresas saíram do grande ABCDM em São Paulo e foram para o Norte, Nordeste, outras regiões onde os movimentos sindicais não são tão fortes. O senhor tem essa leitura também ou isso é uma leitura equivocada? Não, na verdade, eu entendo, como empresário, eu acho que os empresários eles não têm medo de atender os direitos trabalhistas dos trabalhadores. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que o que nós temos que fazer para atrair as empresas é garantir uma equiparação aos outros estados. Hoje existe uma guerra fiscal declarada entre os estados, isso não resta mais dúvida. Nós aqui do lado, Goiás oferece condições sim, muito melhores do que Brasília, porque Brasília tem um Ministério Público muito atuante, então todo tipo de pacote que a gente tenta oferecer, como por exemplo o TARI, o REA, todos sofrem ADIM, isso acaba causando uma insegurança jurídica. Então o empresariado prefere estar no Goiás porque não sofre essa insegurança. É justamente nesse sentido que a Secretaria vai trabalhar, de criar formas de incentivos que não causem insegurança jurídica. Assim, eu acho que dessa forma nós conseguimos atrair as empresas e acho que para o empresário sério, o medo dele não é atender às leis trabalhistas, e sim ele está em condição igual aos outros estados. Ele não pode, como é que ele vai ter uma competição se aqui ele tem uma alíquota de X e no outro estado é metade disso? Então não vai funcionar. E a gente parte hoje de um pressuposto, Raul, a gente está trabalhando na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que daqui a 30 anos Brasília vai estar emendada com Goiás. Então, com certeza. Então a gente não pode mais pensar... Com Goiânia, né? Com Goiânia, né? Com Goiânia. Lá já está, né? Então nós não podemos pensar mais nelas separadas, nós não temos mais como pensar nisso. Inclusive, as estratégias hoje existe uma comissão formada para as estratégias de desenvolvimento em Goiás e Brasília, elas têm que ser tomadas em harmonia, né? Em convergência, nunca de formas antagônicas, né? De formas divergentes. Já existe hoje uma consciência do governo do Distrito Federal com o governo do Goiás de fazer essas políticas públicas mais ou menos em parcerias. Perfeito. O deputado Radi Massu esteve conosco há 2 ou 3 semanas, se não me engano. Não sei se o senhor está por dentro desse assunto, essa bandeira que ele levantou, da questão do ISS, né? Principalmente das administradoras de cartões de crédito e de débito, das operadoras de leasing, né? Que a grande maioria dessas empresas, ou talvez a totalidade, tem a sua sede lá na cidade de Barueri, interior de São Paulo. Uma cidade que tem 90 mil habitantes, me parece, não tem nenhuma indústria e, todavia, é o 3º PIB do estado de São Paulo. Só perde para o próprio município de São Paulo e para o município de Guarulhos, por causa do aeroporto, né? Então, o que foi apurado pelo deputado Radi é que na questão do cartão de crédito especificamente, enquanto nós cobramos um ISS de 5% aqui em Brasília, em Barueri cobra apenas 0,2%. Né? Mas mesmo essa empresa, tendo a sua sede em Barueri, ela deveria recolher em Brasília, né, o ISS sobre as operações realizadas aqui. E ela recolhe tudo isso lá no município dela. Né? Como é que o senhor vê essa bandeira levantada pelo deputado Radi e a atuação do governo, da Procuradoria, nessa luta com ele? Olha, Raul, esse assunto eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, que eu acho a intenção do deputado e do secretário, né, hoje secretário de Pequena e Microempresa, é muito boa, muito válida, porque ele quer
trazer recursos para Brasília para melhorar. Segundo ele, 2,6 bilhões de reais por ano. Oferecidos. Né? Agora a questão é a seguinte: bancos, por exemplo, como o Bradesco e Itaú, eles fazem recolhimento em Barueri. Mas bancos, por exemplo, como o Banco do Brasil, hoje a operação de cartão de crédito de todo o Banco do Brasil, leasing e consórcio é recolhida em Brasília. Do Brasil todo? Do Brasil todo. Então pode ser um tiro no pé. É isso que a gente tem que ponderar, né? Podemos ganhar os outros bancos e perder o Banco do Brasil. Perder e outros mais. Eu não estudei a fundo o assunto. Mas assim, eu entendo que a ideia do nobre deputado e do secretário é muito boa. Ele está fazendo um trabalho à frente da Secretaria de Pequena e Microempresa brilhante. Mas é um assunto que ele tem que nós quanto governo, você quanto imprensa, né, como mídia, nós temos que trabalhar juntos para a gente não dar um tiro no pé, e esse é meu receio hoje. Perfeito. Voltando à sua secretaria, a questão do PRODF, né? Em governos passados, governos recentes, o PRODF também, ele foi meio que bombardeado por ter sido objeto de alguns escândalos, de algumas negociatas, e tudo mais. Como é que está o PRODF hoje? Está revitalizado? Está robustecido, renovado? Qual é a situação dele hoje? Olha, Raul, no governo Maria José Abadia, nós tivemos cerca de, em média, 100 PRODFs entregues, 120 PRODFs entregues. No governo do Arruda, Paulo Otávio, nós tivemos a base de 90 PRODFs que foram entregues. E naquele governo tampão, nós tivemos 400 e poucos terrenos entregues. Em menos de um ano? Em menos de 8 meses, né? Então aí eu acho que foi o grande problema. A determinação do governador foi que cancelasse todos aqueles incentivos. Os que já estavam consumados hoje são vítimas são investigados pelo Ministério Público. E o que o governador Agnello Queiroz nos orientou é que o que tem lá que não seguiu os critérios era para ser cancelado. E dessa forma nós faremos. Né? Eu acho que o incentivo do PRODF ele é um incentivo super importante. O meu interesse hoje, o meu foco principal hoje é atender esses pequenos microempresários que estão começando. Para eles isso é uma mão na roda, esse papel, e tentar atrair as grandes empresas para cá, justamente para aquela geração de emprego. Então eu vou trabalhar de duas formas: atrair as empresas de fora aqui para o Distrito Federal, vou visitar as federações como o Fiesp, abrir portas nesses estados maiores para vender Brasília e tentar atrair o empresário. E aqui dentro de Brasília atrair essas micro e pequenas empresas para estarem desenvolvendo. Assim eu acho que a gente vai conseguir o desenvolvimento econômico da cidade, né? Dessa forma. Perfeito. O grande empresário tem a sua estrutura, tudo mais, mas o pequeno empresário, o senhor mencionou agora, que quiser entrar com um projeto no PRODF ou na SDE, existe algum órgão de assessoramento para orientá-lo a fazer um projeto de viabilidade econômica? A Secretaria oferece alguma coisa assim, algum apoio, ou não existe isso? Na verdade, o PRODF hoje, ele é todo... O Sebrae, alguém está tudo na internet, né? Tudo. O Sebrae, em caso de provocação, eles podem auxiliar, né? Nós não podemos montar o projeto para as pessoas, até porque nós vamos analisar os projetos, não é isso? Mas existe todo um regulamento. Qualquer dúvida podem ser tiradas na secretaria. Nós só não temos a estrutura, não podemos fazer o projeto. Mas qualquer dúvida, tudo ali na secretaria, é bom ficar claro que é a casa do empresário. Essa visão que eu quero passar para as pessoas, que ele é a casa do empresário. Então, o que nós podemos fazer para facilitar, para atendê-los, não só com o PRODF, mas com incentivos que a gente libera lá. A FCO é um outro foco importante lá nosso. E até uma notícia boa para você, só para você ter ideia a nível de FCO, para os nossos telespectadores, Brasília perdeu de 2008 para cá mais de 3 bilhões de FCO. Por quê? Porque o FCO ele previa uma quantidade pequena para comércio e serviço. E agora, através de uma emenda que foi feita no Senado, até pelo senador que é presidente lá do meu partido, o senador Jean Argelo, ele preveu, acho que está dentro, salvo engano, acho que 60% disso pode ser usado também para serviço. Então, ou seja, nós vamos ter muito mais dinheiro, muito mais empresários aqui do Distrito Federal captando esses recursos. Então, isso vai ser um diferencial, sem dúvida, na nossa gestão, que a gente já entra com esse gol, né? Que maravilha. Na semana que passou foi promovida a primeira Conferência Distrital de Desenvolvimento Regional.
que foi debatido nessa conferência e quais as principais conclusões? Olha, a conferência ela é uma conferência em parceria com o governo federal e o principal objetivo dela é tirar as diretrizes para as políticas de desenvolvimento regional. O que acontece hoje? A preocupação do governo federal é criar, alinhar os estados da federação e o Distrito Federal com as políticas de desenvolvimento econômico do governo federal, né? Então esse é o fator principal. Dentro disso, nós discutimos essa semana questões de logística, o próprio FCO também foi outro aspecto debatido. A questão também da elegibilidade, os estados que serão beneficiados com os investimentos, os estados, assim, no caso de Brasília, é entorno, né? A gente fala entorno, né? Sim. Mas a conferência, ela trata, são estados e municípios, né? Mas aqui em Brasília vamos falar das cidades no entorno, né? A gente está tratando muito de entorno. Então, quais cidades terão prioridade no recebimento dos recursos, com maiores quantidades de recursos? Por quê? Nós temos que puxar quem está naquela situação desfavorável e tentar subir a média dela. Então, essa questão da elegibilidade dos municípios ao redor aqui, da nossa região metropolitana, que é o entorno, quais serão as prioridades, né? Quais são as cidades, os municípios que serão atendidos prioritariamente. A questão da logística também foi importante. E a questão da visão de ver Brasília, aquilo que eu te falei antes, como o Brasília e Goiás, o entorno, como uma única cidade, né? Temos que trabalhar nessas políticas convergentes. Porque uma influencia na outra e a gente sabe muito bem que esses municípios vizinhos de Goiás, Minas, alguns até da Bahia, né? Demandam os nossos serviços públicos, demandam aqui a nossa estrutura de saúde, de educação e a questão da segurança, se ele não tiver emprego lá, ele vem nos assaltar aqui. Então, nós vivemos nessa aldeia que temos que conviver e tem que ter políticas comuns que beneficiem essas unidades todas da federação, né? E esse foi um dos nossos debates lá. Foram debates interessantes, onde... E o governo de Goiás participou também, as prefeituras também participaram. Secretários do entorno, as federações, empresariados, o setor produtivo em si, que são os verdadeiros personagens principais desse encontro. Então, foi um encontro muito produtivo. A gente espera tirar as políticas públicas para os próximos 10, 15 anos aí. Recentemente eu estive com o prefeito de Águas Lindas, né? E ele usou uma expressão dizendo que diariamente eu mando 50 mil trabalhadores para Brasília, né? De Águas Lindas, né? Não seria talvez, além de atrair indústrias, geração de emprego na capital da República, também fomentar isso nesses municípios, para que esse trabalhador ficasse lá em Águas Lindas, ficasse no Novo Gama, ficasse em Santo Antônio e trabalhasse lá e não viesse até Brasília para trabalhar? Essa é uma das ideias, Raul. A nossa ideia é essas empresas que exigem uma mão de obra menos qualificada, esses polos, vamos chamar de polos, Planaltina de Goiás, Valparaíso, Águas Lindas de Goiás, colocar essas indústrias com menor valor agregado, né, atraí-las para cá e deixá-las ali. Ali tem uma grande quantidade de mão de obra, isso desafoga Brasília. E essas indústrias com maior valor agregado, uma mão de obra mais qualificada, implantada dentro de Brasília. É um dos temas que nós tratamos na conferência. Ou seja, uma empresa de call center, por exemplo, ela poderia estar no entorno, por exemplo. Poderia estar em Brasília também, mas poderia estar no entorno. Enfim, então são esses temas que nós debatemos. Diminuir a pressão sobre as nossas rodovias, nossas avenidas, estacionamentos, que já não existem mais, né? Super importante isso que você falou. Se nós conseguimos, a longo prazo, trazer essas indústrias que gerem bastantes empregos, né, principalmente na área de serviço, e uma mão de obra menos qualificada e implantar no entorno, certamente desafoga Brasília para a gente arrumar os empregos com a mão de obra mais qualificada. Perfeito. O senhor, que da sua atividade privada, desde menino, ainda é um menino, né? Mas desde menino o senhor mexe com a área de segurança privada, né? Eu estive recentemente no Encontro Internacional de Polícia, em Eilat, no sul de Israel, né? Participaram desse evento polícias nacionais, polícias federais de 68 países, 5.600 congressistas, né? E o que mais foi debatido, o que mais foi questionado, a preocupação dessas polícias desses países, a visão que eles têm lá fora,
é que nós, no Brasil, estamos preocupados em construir os estádios para a Copa do Mundo, né? Não estamos um pouco menos preocupados com a infraestrutura da mobilidade urbana e tudo mais, mas estamos totalmente despreocupados com a segurança dos turistas, com a segurança dos torcedores que virão para esse evento. O senhor, como tem essa formação de, além de político, uma das grandes revelações políticas e da última década, né? O senhor, como empresário da área de segurança privada, o senhor concorda com essa leitura que o Brasil está se preocupando menos do que deveria com a segurança da Copa do Mundo e os demais eventos que vêm por aí? Raul, a questão hoje existe já, através do governo federal, a pessoa indicada para coordenar isso é um general, salvo engano. Eles têm feito, existem alguns planos, já como, por exemplo, a contratação das pessoas que vão cuidar dentro dos estádios, as empresas que vão cuidar fora dos estádios, um número grande de pessoas que serão contratadas, né? Fora essas polícias das cidades, elas estão também com as suas próprias estratégias de segurança, né? Mas, naturalmente, eu não teria a profundidade do assunto para emitir uma opinião para você aqui agora de como está sendo realizado. Deputado Cristiano Araújo, secretário de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal. Maravilhosa a sua entrevista, parabéns pelo seu trabalho, que Deus o abençoe e sucesso na sua gestão. Obrigado, Raul, é sempre um prazer estar contigo, você que tem um trabalho maravilhoso aqui em Brasília, na imprensa local, um trabalho do bem, te admiro muito e muito obrigado pelo convite aqui no canal do Trabalhador. Uma boa tarde a todos. A admiração é recíproca. Rápido intervalo e na volta, tire suas dúvidas, saia do vermelho, com o professor Roberto Soares. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Acendeu o sinal vermelho na inadimplência do mercado, sobretudo dos cartões de crédito. E o Banco Central, preocupado, mexeu no mercado e mudou totalmente as regras do cartão de crédito. Em que exatamente isso implica na sua vida, trabalhador? Vamos saber sobre isso no quadro Saia do Vermelho com o professor Roberto Soares. Bom dia, professor. Bom dia, doutor. Que regras novas são essas do Banco Central para o mercado de cartões de crédito? O Banco Central, ele preocupado justamente com o que o senhor falou da inadimplência, né? Ele resolveu dar uma mexidinha aí com essas uma mexidona, né? O Banco Central nunca dá mexidinha, né? Ele sempre entra de sola, igual o zagueiro de time pequeno. E aí o que acontece? Ele mexeu, por exemplo, nos tipos de cartão, tá? Os tipos de cartão. Ele agora só permite que cartão de crédito tenha 2 tipos, o básico e o internacional. Acabou com aquele negócio de cartão Silver, Gold. Silver, Golden, não, ou é o básico, Infinity. Acabou com essa infinidade de apelidos, né? Perfeito. Ou você tem o básico ou você tem o internacional. Primeira regra. O segundo, pagamento mínimo. Pagamento mínimo. Hoje, 15%, hoje né? É 15%. De junho para cá é 15%. Tá certo? A partir de dezembro vai ser 20%. Então, do saldo devedor, o consumidor tem que pagar no mínimo 20%. No mínimo 20% daquilo que deve. Hoje paga-se 10%, pagava-se 10% antigamente, hoje paga-se 15%. E ele está querendo chegar isso para 20%. Porque, escalonadamente, para o consumidor poder se acostumar com isso, né? E com isso, o que acontece? Se você paga mais do seu saldo devedor, obviamente, os juros em cima do que sobrou é menor, e aí você tem uma chance, uma possibilidade maior de pagar. Uma questão de leigo, professor. Se eu já tenho uma inadimplência no mercado, isso, podendo o consumidor parcelar em parcelas de até 15%, de no mínimo 15% do saldo devedor. Quando eu aumento esse valor mínimo, eu também não acabo mexendo na inadimplência, provocando mais inadimplência? Se o sujeito não conseguir pagar 15%, como é que vai pagar 20%? Aí é que está. O que acontece é o seguinte, a inadimplência por você não conseguir, se você não conseguir pagar nem o valor mínimo, tá certo?
você imediatamente perde o crédito. É cerceado o seu crédito. Perfeito. E aí você não avança nos seus débitos. Hoje em dia, o que acontece? Você tem um limite de crédito muito alto, aí você gasta. Naquele mês você não consegue pagar, você paga 15% só. E aí você continua com crédito para gastar. E aí você vai gastar mais. Aí você tem o seu saldo devedor, mais os juros em cima do saldo devedor e mais aquilo que você gastou. Só para eu entender melhor então, e o pessoal de casa também, eu tenho um limite de R$5.000. Isso. E gastei os R$5.000 totalmente no mês. Eu paguei 20%, ou seja, só R$1.000. Me remanesceu um saldo devedor de R$4.000. Nesse mês eu só posso gastar essa diferença. A diferença... Para chegar nos 5.000. Não, mas a diferença associada aos juros. Porque o que acontece? Você gastou 1.000, você sobrou 1.000, você só pode gastar esses 1.000, tá? Só que o seu saldo devedor ficou 4.000, mas ainda tem os juros em cima do saldo devedor. Então você vai poder gastar o quê? Você vai poder gastar aquilo que sobrou entre o seu saldo devedor mais os juros e aquilo que você pagou. Outra coisa que pareceu um contrassenso, professor, geralmente a inadimplência provoca o aumento na taxa de juros, né? Isso. Porque os juros não são apenas remuneratórios e compensatórios, mas também são para absorver essa perda que haveria com a inadimplência, né? É o risco. Quase todos os bancos reduziram pela metade a taxa de juros do cartão de crédito, né? Isso. Não seria um contrassenso numa época de inadimplência acentuada se reduzir a taxa de juros pela metade? Na verdade seria um contrassenso se não fossem as tendências de mercado. Porque o que acontece? O banco ele vende dinheiro. E aí, nesse momento de inadimplência, as pessoas botaram um pouco o pé no freio. E aí o que ele faz? Ele reduz os juros, assim como a gente conversou alguns programas atrás sobre a redução do IPI. Você reduz o IPI para o cara se sentir com vontade de comprar o carro. A mesma coisa o juro do cartão. Você reduz os juros, né? E você reduzindo os juros, você diminui a taxa de risco. Diminuindo a taxa de risco, você vai dar para aquela pessoa um limite de crédito maior. Então, o que acontece? Você empresta o dinheiro, você vende o dinheiro para ele gastar mais. Perfeito. Entendeu? E aí você pode me perguntar, mas pô, se é para reduzir o risco, como é que ele vai se proteger disso? Aí ele se protege nos outros lugares, no seu financiamento do carro, no seu financiamento da casa, no seu financiamento de uma série de outras coisas. Perfeito. Vai entender os economistas, né? É complicado. Mas, professor, eu sempre digo, o cartão de crédito, ele só deve ser usado como conveniência. Isso. E nunca como crédito, né? Isso, exatamente. No momento que a pessoa passa a usar o cartão de crédito como crédito, ela entra realmente numa bolha, numa bola de neve que dificilmente ela consegue sair, né? O dinheiro de plástico, né, que é o que a gente está falando, porque tem o cartão de crédito, o cartão de débito, mas o cartão de crédito ele tem essa vantagem. É um crédito que você tem já previamente liberado, tá certo? E aí você pode fazer o que você quiser, você não precisa dar satisfação das pessoas para aquilo que você está usando, só que é como você falou. Normalmente, o que o mercado faz? Te dá um limite maior do que aquilo que efetivamente você pode saldar. E aí vira realmente essa bola de neve, se a pessoa não tiver cuidado e não tiver limites, e usar, como você falou, não usar como crédito, mas usar como conveniência, né? Numa hora de aperto, numa hora ali que você realmente necessite. Se você não fizer isso, e lembrando sempre das nossas regras, usou, pague o cartão na sua totalidade. Pagar o cartão só o limite é pedir para entrar nessa roda viva. Usar como conveniência e não como crédito, né? E não como crédito, exatamente. Professor Roberto Soares, obrigado por mais uma participação. Muito obrigado. O seu quadro realmente tem sido um quadro muito comentado Muito e obrigado. O pessoal tem gostado demais e tem esclarecido os nossos trabalhadores. A gente sempre espera que eles mandem as cartas, né, para que a gente possa realmente, de fato... Mande o seu caso, o seu drama pessoal através do e-mail produção@canaldotrabalhador.tv.br e o professor Roberto Soares estará respondendo e esclarecendo aqui a sua dúvida. Isso. Bom domingo, uma boa semana para o senhor. Para o senhor também. Foi um privilégio ter estado com vocês, domingo abençoado, uma semana produtiva e domingo que vem você já sabe, meio-dia, encontro marcado aqui na TV Brasília com mais um Canal do Trabalhador
se Deus quiser.